ZYS 898, Rádio Justiça, Brasília. FM 104,7 MHz, 20 kW de potência. Uma emissora do Poder Judiciário do Brasil. Voltamos a apresentar Revista Justiça. Estamos de volta com Revista Justiça e você pode acompanhar já pelo YouTube as imagens aqui do estúdio da Rádio Justiça para o nosso debate, que na verdade vai ser um debate carregado de dicas e orientações para os concursos públicos. 10 horas, 6 minutos. Revista Justiça. Debate. Vamos falar sobre preparação para concursos públicos, já que o governo federal anunciou a disponibilidade para mais de 2.400 vagas. Temos ainda concurso da Câmara dos Deputados, que realizará concurso para 140 vagas. Se eu estiver errado aqui, os professores já vão me corrigir. Começo agradecendo a presença do consultor legislativo, ele também é professor de Direito Constitucional e Processo Legislativo, Léo Van Hout. Professor Léo Van Hout, seja bem-vindo à Rádio Justiça. Quanto tempo? Bom dia. Opa, bom dia, Sérgio. Bom dia, ouvintes da Rádio Justiça. Há algum tempo, nós tínhamos um programa semanal aqui para discutirmos a pauta da Câmara dos Deputados, do Senado Federal. E agora, voltando para falar sobre concursos públicos, é sempre um prazer estar aqui. E Câmara, 140 vagas mesmo ou tem mais? Olha, são 140 vagas para analista na área de TI, analista de técnica legislativa, que trabalha nas comissões e no plenário, cerca de 30 vagas para cada, 30 vagas de consultor legislativo nas mais diversas áreas de atuação da Câmara e 2 vagas, se não me engano, para consultor de orçamento e fiscalização financeira. Já vamos ter mais detalhes sobre isso. Apresento também o professor de língua portuguesa, consultor legislativo, Josué Alves. Seja bem-vindo, Josué. Muito obrigado, Sérgio. É um prazer estar aqui com vocês. Bom dia aos ouvintes. E estamos aqui junto com o Léo, com o professor Luiz, para bater um papo sobre a questão dos concursos que está vindo por aí, quais as perspectivas aí do concurso da Câmara Legislativa em relação à FGV, o que nós precisamos estar atento aí para resolver as provas de língua portuguesa da Fundação Getúlio Vargas. E é isso. Estamos aqui. Muito obrigado pelo convite, por estar aqui com vocês. Também está conosco o professor, mestre especialista em processo legislativo, Luiz Cláudio Santos. Seja bem-vindo, professor. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Muito obrigado. Bom dia, Léo. Bom dia. Estamos aqui juntos. Bom dia, audiência. Bom dia, Josué. Estamos aqui para compartilhar um pouco sobre concurso público, principalmente com essa grande expectativa do concurso público para a Câmara dos Deputados, né? Um concurso que acontece a cada década, praticamente, e que tem uma remuneração espetacular, né? O servidor já inicia a carreira ganhando mais de R$26 mil, então isso atrai muitos bons candidatos, né? Pessoas muito bem preparadas. A Câmara dos Deputados é um órgão com uma equipe técnica de alta capacidade e competência, e certamente muita gente está interessada e a gente está aqui para contribuir e passar dicas sobre este concurso. Professor Léo, falamos de Câmara dos Deputados, mas recentemente tivemos Senado. Como é que foi? Olha, Sérgio, foi uma experiência também de longa data, porque Câmara e Senado somente fazem concurso, como o professor Luiz falou, praticamente de 10 em 10 anos. São casas não muito grandes, então parecido também com a Câmara Legislativa do Distrito Federal, onde o professor Josué milita e é servidor. Eu tive a honra de ser colega dele, consultor legislativo. São concursos que acontecem, dizem assim, Sérgio, que é praticamente um cometa Halley, né? De tempos em tempos ele aparece. Foi uma experiência que eu tive também a honra de preparar muitos alunos, graças a Deus aprovei muitos. O próprio secretário-geral da mesa falou, poxa, você está aqui com muitos pupilos nesse concurso do Senado, e foi muito gratificante. E a Fundação Getúlio Vargas também fez esse concurso. E é sempre uma alegria para nós do Legislativo recebermos os novos colegas, porque a parte da burocracia, que são servidores efetivos, somados aos servidores comissionados, claro, que exercem também um papel importantíssimo, é sempre muito importante a gente reforçar os quadros do Legislativo para exercer bem as diversas funções e diante dessa necessidade cada vez mais, Sérgio, de afirmar, consolidar a democracia, é sempre uma festa, é sempre um momento de felicidade, esse momento de realização de concurso público.
E o governo federal iniciou, então, a disponibilidade para várias vagas. O senhor pode fazer uma síntese aí sobre isso, professor Léo? Olha, Sérgio, num primeiro momento anunciou-se, né, mais de 2.000 vagas, mas parece que agora são mais de 4.000, está crescendo. Então, você tem efetivamente vagas para diversos cargos. Nós temos o IBGE com uma perspectiva de chamar mais de 1.000 entre técnicos, analistas. Nós temos também um concurso que certamente vai atrair muitas pessoas, que é o concurso de auditor fiscal do trabalho. Então, também em torno de 900 vagas, uma carreira imprescindível, né, para poder combater o trabalho escravo. E nós temos também os diversos órgãos, muitas agências reguladoras também, com uma média, pelo que eu vi, de 100 vagas, alguns ministérios e, portanto, o atual governo no Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, anunciando que entre 2023 e 2024 nós vamos ter uma onda muito forte de concursos. Então, nosso objetivo é aqui tentar trazer para a pessoa que, de repente, se interesse em participar, qual o rumo tomar ou quais as dicas que poderiam ser dadas neste momento digamos assim, me permita usar tsunami, ou pelo menos uma onda muito grande de concursos públicos. Será que temos orçamento para tudo isso? Olha, Sérgio, realmente, se o Ministério fez esse anúncio, certamente essas vagas serão preenchidas. Óbvio que sempre se cria uma expectativa em torno do cadastro reserva, das pessoas que passam além dessas vagas e que também ficam na expectativa de serem nomeados, mas essas vagas em si, eu acho que sim, apesar da pandemia ter causado um impacto muito grande no orçamento e na economia brasileira, eu acho que estamos retomando e houve pelo menos um entendimento do atual Ministério que essas vagas dá para garantir que serão nomeadas. Então vamos aguardar. Professor Josué, concursos variados, né? Câmara, Poder Executivo, mas a língua portuguesa está ali. É uma matéria que não sai nunca da pauta, né, professor? Isso é verdade, Sérgio. Não há como fugir. Se você quiser ser aprovado em um concurso público, é imprescindível o domínio da língua portuguesa. Em todos os concursos, praticamente, tirando aqueles concursos mais específicos para juiz, promotor, em que não se cobra a língua portuguesa de uma forma direta, mas de forma indireta você também tem que saber dominar a língua portuguesa para escrever, fazer uma redação, uma sentença, seja lá o que for. Então, português é fundamental, é necessário dominar as estruturas da língua, dominar a língua portuguesa em seus diversos aspectos, né? Morfológicos, sintáticos, semânticos. E o que a gente tem visto aí ao longo do tempo, na formação dos candidatos, dos alunos, na verdade, durante aí 10 anos estudando língua portuguesa, é engraçado isso, você perceber que depois de 10 anos estudando língua portuguesa, a pessoa ainda não tem conhecimento sobre a matéria. Por quê? É uma deficiência didática, vamos dizer assim. Porque sob um argumento didático, pedagógico, o que se tem feito ao longo da formação dos estudantes, dos alunos, daqueles que estão se preparando para concurso, é um estudo compartimentado de língua portuguesa. Então, você estuda concordância verbal sem nenhum vínculo, por exemplo, com regência verbal. Você estuda preposição sem fazer um vínculo com a sintaxe, com a semântica. Você estuda adjetivos, mas de forma separada. Você só fala, adjetivo é a classe de palavra que se refere a um substantivo para restringir ou explicar o seu significado. Aí, quando você vai para o concurso para fazer uma questão em que aborda o adjetivo, por exemplo, o emprego do adjetivo num determinado contexto, o aluno simplesmente não consegue resolver a questão, porque estudou isso de forma separada. A nossa proposta é que haja uma mudança no ensino de língua portuguesa, inclusive para concurso, e que isso seja visto de forma integral, holística. Enquanto nós não conseguimos entender e fazer a conexão entre as várias facetas da língua portuguesa, morfologia, sintaxe, semântica, a gente vai ficar nessa dificuldade. Na hora da prova, na hora do vamos ver, do pega para capar, o aluno tem uma dificuldade muito grande de resolver as questões de língua portuguesa, seja lá para que banca for. Existe inclusive, uma percepção equivocada de que existe um português da Fundação Getúlio Vargas, um português da Fundação Carlos Chagas, um português do Sebrasp. Na verdade, a língua portuguesa ela é única. Quando você tem um domínio, uma base
da língua portuguesa, um domínio sobre a base da língua portuguesa, das estruturas mínimas que formam a língua portuguesa, você resolve qualquer questão, seja de Fundação Getúlio Vargas, seja de Fundação Carlos Chagas, seja de fundação, seja do Sebrasp. É claro que isso não se deixa de observar a especificidade de cada banca. Cada banca cobra, por exemplo, eu estava falando há pouco do adjetivo. Se você vai para uma perspectiva do Sebrasp, ele vai perguntar justamente isso como eu falei. O adjetivo é uma classe de palavra que modifica o substantivo para restringir ou especificar ou explicar o seu significado. Talvez essa informação, numa prova do Sebrasp, resolva para o aluno. Mas quando você vai para a Fundação Getúlio Vargas, você já tem que ir um pouco além. Então, você tem que saber que o adjetivo, ele não só restringe e explica o significado do substantivo, mas ele estabelece relação, ele estabelece uma determinação para um substantivo. Então, nós temos que ir um pouco além para resolver uma prova, por exemplo, da Fundação Getúlio Vargas, que é quem vai fazer o concurso da Câmara Federal, por exemplo, né? É isso. E o processo legislativo, professor Luiz Cláudio Santos, temos esta matéria apenas para o concurso da Câmara ou também do Executivo? O processo legislativo é sobre a ótica de que faz parte da Constituição Federal, né? Então, a gente pega o poder legislativo ali a partir do artigo 44, o processo legislativo propriamente dito a partir do artigo 59 a 69, é uma matéria de direito constitucional, consequentemente, ela é cobrada em diversos concursos. Para o legislativo, certamente, sempre é cobrado e em outras áreas costuma ser cobrado. Algumas dispensam esse conhecimento, né? Às vezes, concurso para o judiciário deixam de lado essa parte, o edital deixa de lado e não cobra. Agora, para concurso do legislativo, é uma matéria extremamente importante e, a depender do cargo, cargos como de consultor legislativo ou analista legislativo em técnica legislativa da Câmara, é matéria essencialíssima. Assim como a língua portuguesa, o professor Josué estava aí bem ponderando todas essas questões, para a Câmara dos Deputados eu costumo dizer, quem vai concorrer para analista legislativo em técnica legislativa, ele deve dominar duas disciplinas, a língua portuguesa e o processo legislativo, ou mais precisamente o regimento interno da Câmara que detalha o processo legislativo. Para você ter uma ideia, no concurso de 2000, foi o concurso que eu fui aprovado, o meu segundo concurso para a Câmara que eu fui aprovado, que eu fui aprovado 2 vezes na Câmara, nesse concurso eram 50 questões de língua portuguesa, peso 3, para este cargo, e de regimento eram 30 questões, peso 3. Então, o aluno, o candidato que conquistasse os pontos em português e processo legislativo e regimento, ele já tinha 60%, que era a nota mínima para ser aprovado. E naquele concurso, curiosamente, um número bem abaixo do que estava previsto, que eram 2.000 candidatos iam ser classificados, menos de 800 conseguiram pontuar 60% na prova. Então, quem dominasse português e regimento passaria. No concurso de 2012, português também veio com um volume grande de questões, salvo engano foram 30, peso 2, e regimento também da Câmara, regimento comum, um volume alto de questões, foram 40 questões, também peso 2. Então, essas disciplinas são essenciais aí para a carreira legislativa. Daqui a pouco vamos fazer um especial só Câmara dos Deputados, professor Léo Van Holt. E o que podemos dizer mais sobre esses concursos da área federal, a preparação desses alunos? Eles também te procuram ou ficam só os da Câmara e do Senado que te procuram? Sérgio, eu estou inclusive com o professor Josué Alves, tentando trazer essa filosofia para os alunos, que não se forma um especialista em poucos meses. Se você está falando aqui de concursos da área federal, por exemplo, da área da agricultura ou da área da previdência social, você precisa, né, e aí eu digo muito isso para os candidatos, escolher previamente uma área do conhecimento que você vai se especializar para que você possa dominar aquele conteúdo sem que isso ocorra com um sofrimento muito grande. Porque hoje em dia os alunos tentam engolir uma avalanche de conhecimentos em pouquíssimos meses. Sérgio, me permita também dizer de um fenômeno que me preocupa muito, que é a utilização de remédios para poder ter um pouco mais de concentração, né, que geralmente é prescrito para as pessoas que têm um transtorno de déficit de atenção, mas os alunos, né, a gente ouve falar que os alunos usam muito essas substâncias que têm efeitos colaterais. Então eu peço para as pessoas que planejem muito bem a sua preparação para que elas possam, escolher uma carreira de gestão governamental. Então a pessoa vai estudar ciência política com antecedência, com a necessidade de se preparar por meses até
ter o domínio daquela disciplina, seja uma carreira... Bom, a gente tem as pessoas que também já se definiram na vida pela carreira da magistratura, pela carreira da polícia, e você percebe que as disciplinas serão aquelas que você pode fazer um concurso em um estado ou em outro, você sempre vai ter que dominar o direito penal e o processo penal. Então, dessas diversas vagas que surgiram no Poder Executivo Federal, eu pediria que os candidatos escolhessem com antecedência qual área do conhecimento gostaria de se especializar e que isso fosse um estudo, digamos, a médio prazo, que a pessoa respeite o seu tempo de aprendizagem e que faça um estudo que o transforme efetivamente e de uma forma consolidada em especialista naquele tema, sem descuidar, obviamente, da língua portuguesa. E eu também concordo com o professor Josué quando ele diz que não dá para você ficar de cursos reta final em reta final, tentando absorver uma certa filosofia de que existe uma língua portuguesa para uma banca ou que existe uma língua portuguesa para o concurso da Câmara dos Deputados. Não é isso. Temos que ter o domínio dessas disciplinas com o tempo necessário de maturação para que você domine essas disciplinas. E eu, com o professor Josué, estamos tentando implantar, né, onde nós viermos ensinar, essa preparação com mais cuidado, com mais vagar, respeitando o tempo do aluno, porque a gente vê muito adoecimento, sabe, Sérgio, com essa ansiedade em demasia de tentar, em poucos meses, conseguir adquirir uma quantidade muito grande de conhecimentos e tentar obter um resultado positivo na prova. Imagino. Professor José Alves, o senhor falou sobre as diferenças que há entre as bancas, né? Citou isso, que as pessoas falam que a abordagem está sendo diferente. Mas tivemos alguma evolução da forma que as questões de português são cobradas, deixando um pouco o lado teórico mais para o lado prático da pessoa na lida do dia a dia? Isso é verdade, Sérgio. Hoje nós temos uma prova... Não existe mais aquela prova extremamente gramatiqueira que fala assim, assinale a alternativa em que haja um erro de concordância verbal, por exemplo, que era uma questão frequente em praticamente todas as bancas, ou seja, uma gramática desvinculada do texto. Hoje toda a gramática, ela parte de uma contextualização, ou pelo menos a maioria das questões. Eventualmente você encontra ainda alguma banca que cobre, até a própria FGV faz isso, assinale a alternativa em que há um erro de concordância verbal, por exemplo, nominal. Mas essas questões são menos frequentes, cada vez mais são questões que têm uma abordagem contextual. O SESP, por exemplo, não faz esse tipo de questão, ou faz muito eventualmente uma questão desvinculada do texto. A maioria das questões da Quadrix, Sebrasp, por exemplo, eu falei SESP, mas hoje é o Sebrasp, né? Sim. São questões que elas são focadas no texto. Então, interpretação só? Não, interpretação não. Na verdade, você tem que ter um domínio da parte de interpretação, Sérgio, mas uma coisa que a gente precisa entender e que às vezes o aluno não compreende é eu vou estudar só a parte de texto para a FGV, eu vou resolver a minha vida. Por exemplo, no caso do concurso da Câmara, né? Da Fundação Getúlio Vargas especificamente. Isso não resolve. Por quê? Porque, na verdade, a gramática ela sustenta o texto. Ela dá uma sustentabilidade. Por exemplo, uma questão recente que caiu para analista do Senado Federal. Diz assim... a maioria dos legumes, como o chuchu, por exemplo, ele torna acho que até assim, como o chuchu tem um gosto suave. A maioria dos legumes, como o chuchu, tem um gosto suave. Isso é uma questão real da Fundação Getúlio Vargas. O que ele queria saber? Qual a alternativa em que havia mais precisão na informação do texto? Era uma questão de interpretação de texto, mas para resolver essa questão, o que o aluno tinha que saber? O valor da partícula como, do vocábulo como. Então, o vocábulo como, a depender do contexto, ele pode ser, por exemplo, uma conjunção coordenativa aditiva. Tanto o professor Paulo como o professor Pedro são excelentes professores. Esse como tem um valor aditivo. Mas ele pode ter um valor comparativo. Eu posso comparar tanto o filho como o pai são estudiosos. Esse como tem um valor comparativo. Nessa questão especificamente, a maioria dos legumes, como o chuchu, tem um gosto suave. Esse como tem um valor exemplificativo. Então, a maioria dos legumes, como, por exemplo, o chuchu, tem um gosto suave. Se o aluno soubesse isso, que esse como ele tem um valor exemplificativo, que é uma palavra denotativa de exemplificação, ele acertaria a questão. Por quê? Quando ele faz uma afirmação, a maioria dos legumes tem um gosto suave, eu estou
eu tenho uma informação genérica ou uma afirmação genérica. Quando eu exemplifico, eu torno o texto mais preciso. Então, a maioria dos legumes, como, por exemplo, o chuchu, ele tem um gosto suave. Eu exemplifico e torno o texto mais preciso. A resposta era exatamente essa. Aquela alternativa em que o texto era mais preciso por meio da exemplificação. Então, eu teria que marcar essa alternativa para acertar. Então, veja que é uma questão de interpretação de texto, mas com vínculo gramatical. Eu teria fatalmente que saber o valor do vocábulo como em suas várias perspectivas para acertar a questão da Fundação Getúlio Vargas, que é uma questão de texto, mas com pé na gramática, ou seja, com pé no comportamento de um vocábulo, que no caso é o como. E essas questões, assim, elas aparecem de várias formas, abordando o mais, o onde, o porquê, o para, enfim, é isso. Então, assim, as questões hoje, a maioria das questões, por exemplo, a maioria das questões, elas têm um vínculo dentro do texto. Você tem que saber dominar a parte de interpretação de texto, mas não pode descuidar também da parte gramatical, da parte linguístico-gramatical, vamos dizer assim. E você, ouvinte, tem alguma dúvida, alguma dica, quer saber alguma dica sobre concurso, mande um WhatsApp para nós, mande por texto agora, porque estamos com um programa ao vivo, para o 61 999 75 81 40. Vamos até às 11 horas com os nossos convidados falando sobre concurso público. Professor Luiz Cláudio Santos, as pessoas ficam preocupadas, o professor Léo falou da reta final, né? Mas também essa questão de criar uma mentalidade de uma preparação a longo prazo. Acredito que o grande desafio para uma preparação dessa é definir o alvo, né? Porque sem o alvo a pessoa fica vaga. O que eu vou estudar agora? Para onde eu vou? Qual o dia que o senhor dá para nós? Vou utilizar suas palavras, essa questão de ter um alvo. Então, eu costumo dizer para os meus alunos, eu faço a seguinte fala: olha, é necessário ter foco. O que significa? Quando eu digo ter foco para os meus alunos, o que eu costumo colocar? Então, eu vou usar aqui um mnemônico, né? A ideia do ter foco, ou seja, ter foco, teoria. O aluno precisa ter uma boa teoria, um bom embasamento para ele se preparar. Por isso a importância de encontrar bons materiais, professores experientes, para ajudá-los a selecionar os melhores materiais para estudar. Tendo teoria, ele precisa, né, ter foco, foi de teoria, de exercícios. Ele precisa, desde o início da sua preparação, começar a resolver questões, porque é isso que ele vai precisar na hora da realização de um concurso. Saber resolver... anteriores. Sempre buscar concursos anteriores na área em que ele se interessou. O professor Léo falou dessa questão de uma preparação com antecedência, escolher uma área de atuação, porque o serviço público ele é bastante amplo, né? São diversas carreiras e é impossível o candidato dominar toda essa gama de conhecimentos que os mais diversos concursos cobram. Então, às vezes é importante alinhar, por exemplo, uma carreira legislativa, uma carreira judiciária, uma carreira policial. São alguns exemplos de carreiras que têm conteúdos completamente diferentes. Além de ter foco, a questão de ter revisão. Então, ter teoria é exercício, que são as questões, é revisão. Ele tem que estudar e ele tem que lembrar que é fundamental ele revisar o conteúdo. Né? Aquilo que a gente aprende hoje, em poucos minutos a gente esquece, se a gente não revisar. Então, nas técnicas de memorização, o aluno tem que estudar um conteúdo, de preferência no mesmo dia ou até o dia seguinte, ele revise essa matéria que ele aprendeu naquele dia. E depois ele vai fazendo revisões espaçadas, né? Aumentando esse espaçamento ao longo do tempo, para ganhar a expertise. Na ideia do foco, ele precisa de ferramentas. E aí, os bons materiais, ele tem um bom livro para estudar, ele tem um bom curso, e nesse curso ele tem ferramentas das mais diversas, como mapas mentais, resumos esquematizados, para poder utilizar. Além disso, a questão da organização. O aluno precisa se planejar, precisa se organizar. E nisso que o professor Léo falou da preparação a longo prazo, as pessoas têm essa ânsia de querer, sabe, vamos fazer revisão de véspera, né? Para ver se aprende. Não vai aprender dessa maneira. Então, ele precisa se organizar, fazer um planejamento, como o professor Léo colocou, de médio para longo prazo, a depender da carreira. Então, pelo menos 2 anos de preparação, porque ele vai se especializar naqueles conhecimentos daquela carreira específica e com um tempo de 2 anos, estudando aí 2, 3, 4 horas por dia, o que uma pessoa consegue normalmente encaixar dentro de uma agenda, porque muitos são trabalhadores e estão querendo mudar de carreira, ele vai, ao longo de 2 anos, certamente ter um volume de conhecimento acumulado que vai dar a ele tranquilidade e segurança para realizar uma boa prova. Então, foco, a organização, a consistência. Não adianta começar a estudar, né? Eu que gosto de praticar corrida de rua, você fazer uma corrida de velocidade de 100 metros é uma coisa. Você fazer uma maratona, e os concursos são maratonas, porque é um estudo, né, de médio e longo prazo,
você precisa todos os dias fazer o treinamento necessário. Ou seja, todo dia você precisa separar um tempo, não precisa ser muito, mas separar um tempo e estudar. Então, como eu estava falando, uma pessoa que pega 2 horas todos os dias e estuda ao longo de 2 anos, ele adquire um conhecimento que o possibilita passar em diversos concursos públicos. E, por fim, a ideia da consistência é a questão da objetividade. Né? E isso envolve, na objetividade, primeiro, eu vou estudar aquilo que de fato é cobrado pelas bancas. Eu não vou pegar uma matéria como direito constitucional e estudar a doutrina e a jurisprudência numa profundidade que, para o concurso que eu quero, não é necessário. Né? Vai fazer um concurso para nível médio, esse nível de conhecimento doutrinário e jurisprudencial é desnecessário nessa fase. Então, ele vai, de maneira objetiva, seguindo a orientação de um bom profissional, estudar aquilo que é repetido nos concursos, né? Aqueles conhecimentos mais cobrados. Na ideia do princípio de Pareto, ele vai investir 20% da energia dele para assimilar aquilo que tem 80% de chance de ser cobrado, porque as notas de aprovação giram em torno de 80%. E para o senhor, professor Levenholt, acredito que muitas pessoas devem perguntar, quando o senhor fala sobre esse estudo a longo prazo, mas como, professor, vou estudar em 1, 2 anos, como é que eu vou me preparar? Até lá eu já tirei o meu foco, eu não tenho estímulos para continuar. Quais os desafios, então, para essa preparação? Sérgio, são os mais variados. Eu apenas pondero, e eu já vi um economista, que já teve um alto cargo na Receita Federal, ele dizendo assim, numa sala de professores e discutindo, ele disse, olha, vamos imaginar, e o serviço público oferece remunerações interessantes, com um trabalho com uma carga de interesse público muito alta, então você tem aí uma necessidade de ter um cabedal de conhecimentos vasto, e isso tudo, Sérgio, é avaliado de entrada. Você tem uma legitimidade de entrada que em 4 horas você vai ter que demonstrar que você tem todo esse cabedal, quando, na verdade, se você está na iniciativa privada, esse mesmo valor que você receberia no serviço público, você alcançaria em 15 anos de uma carreira que vai gradualmente acumulando conhecimentos até você chegar, né? Então, seria uma legitimidade mais performática, uma legitimidade de chegada, não de partida. Se eu falei chegada antes, me perdoe. Então, no concurso público é uma legitimidade de partida. E isso é muito, me permita a palavra, opressor para o candidato. Porque ele tem que comprimir uma carreira que, ao longo de 15 anos, ele amealharia conhecimentos que justificasse a remuneração que ele recebe, e ele tem que jogar isso numa prova de 4, 5 horas que, Sérgio, puxa vida, quantas pessoas eu vejo preparadíssimas, mas que no dia da prova, na hora da prova, não conseguem desempenhar e colocar no papel aquilo que ela sabe. A gente vê isso nos mais diversos certames. Seja uma prova da OAB, a pessoa fica tão nervosa que ela não consegue performar de acordo com o que ela efetivamente sabe. Então, puxa vida, o professor Luiz Cláudio aqui falando, a gente vai lembrando de tanta coisa necessária nessa caminhada. Não perder de vista, não precisa ser um maratonista como o professor Luiz Cláudio, mas de você ter a sua atividade diária, você não perder de vista a sua família, que tem que dar um suporte muito grande para o candidato. E, efetivamente, Sérgio, para concluir a minha fala, eu digo o seguinte, não dá para comprimir 15 anos em 6 meses, em 1 ano. Você tem que, porque aí causa muita frustração e uma baixa autoestima da pessoa que diz, poxa, a gente ouve, né? E aí essas lendas urbanas são terríveis. Fulano passou estudando 3 meses, já conseguiu passar em um grande cargo. Puxa vida, isso às vezes pode acontecer como um pequeno milagre que faz com que no dia a pessoa esteja muito iluminada e consegue realmente passar, mas 6 meses, 1 ano, né? Eu acho que é o mínimo. Então, eu acho que a pessoa tem que se colocar à disposição desse não tem outra, não tem fórmula mágica. Infelizmente, eu não posso falar para o candidato que ele não vai ter que ter essa perseverança, porque é praticamente um tempo de um ensino superior. Você fica lá 4 anos também numa faculdade e você vai ter que ter ali os seus 2 anos, 3 anos. Puxa, Léo, mas deu 3 anos, eu não passei ainda.
Olha, gente, cada um tem seu tempo de aprendizagem e tem que se respeitar. E a última coisa, Sérgio, prometo, muita gente, às vezes, já quer começar num cargo muito disputado. Isso é a certeza de um processo que tem a maior probabilidade de não dar certo. Começa pequeno, começa num cargo de nível médio, se pergunte se você permite sair de sua cidade natal para ter aí uma abrangência maior de concursos, mas que se permita passar em um concurso intermediário que te dê aquela segurança mínima para você continuar estudando, mas não tem outra fórmula, Sérgio. É ter a perseverança durante 2, 3 anos e se respeitar nesse processo. Professor Josué, chegue mais perto do nosso microfone aqui para o senhor, para o nosso ouvinte também assistir o senhor direitinho lá pela nossa tela. E esse estudo prolongado, professor, como definir isso de uma forma que a pessoa não canse, não perca o alvo? O estudo do português de uma forma mais intensa não envolve só a nossa conversa formal do dia a dia, né? Pois é, na verdade, assim, diferentemente do processo legislativo, tanto aí com o professor Léo como o professor Luiz Cláudio, nós temos assim, a língua portuguesa, ela faz parte do nosso dia a dia. Então, nossa conversa aqui, esse bate-papo, quem gosta de língua portuguesa já vai fazendo a análise que convém, né? A análise conveniente. Então, diferentemente de um estudo de processo, de raciocínio lógico, que você tem que parar e sentar e estudar português, você, por exemplo, estou ali, sintonize seus direitos. Eu já posso parar ali e fazer uma análise ali da sintonize com o verbo no imperativo, seus, pronome possessivo. E assim, você vai fazendo toda a análise. Então, a língua portuguesa, ela permite isso, diferentemente das outras disciplinas, ela está no seu DNA, ela está entranhada na sua vida. Então, assim, é natural você estudar a língua portuguesa, você ouve uma entrevista, você participa, você lê um texto, você pega um panfleto jogado na rua, um papel jogado na rua, um panfleto, você tem ali a língua portuguesa ao vivo ali para você fazer analisar. Mas sobre essa questão da preparação a longo prazo, o Léo estava falando dessa questão, o professor falando de foco, a questão de ter foco. Em 2005, eu estava estudando para o concurso para auditor fiscal do trabalho, como o Léo estava falando do concurso que está aí com a perspectiva de 900 vagas. E aí eu estava estudando com um colega, eu dei uma pausa nessa questão de aula, né? Eu sou professor de preparação para concurso há 32 anos. E eu fiz uma pausa em 2005, falei, vou resolver minha vida, vou passar num concurso. Aí meu foco era concurso para auditor, então consultor legislativo. Eram as duas áreas que eu estava mais focado. Eu era, à época, servidor do Tribunal de Justiça, né? Fui por 18 anos servidor do TJDFT. E aí estava estudando com um colega, por nome Eustáquio, e ele falou assim, não, para mim só serve ser auditor fiscal da Receita, ou no caso do trabalho. E nós saiu o concurso, nós começamos a estudar juntos ali, em um concursinho e tal, estudando e tal. E eu percebi, até pela minha experiência, que ele não tinha aquela condição que ele queria de passar no concurso para auditor fiscal. No meio do caminho, ele largou o trabalho, era representante de uma empresa e estava ali só estudando para concurso, de manhã, de tarde e de noite. Ele começou a ter problemas familiares, problemas sociais, ali de convivência, a esposa reclamando disso, daquilo e tal. E aí, mas para ele só servia isso. Para mim só serve ser auditor fiscal ou da Receita ou do trabalho, no caso do trabalho, que era o que ele estava estudando. E eu falei assim, contei para ele uma história, falei assim, rapaz, eu vou contar uma historinha para você de jogar pedra na lua. Ele, que história é essa de jogar pedra na lua? Eu falei assim, um menino que estava jogando pedra, e ele falou assim, alguém passou e perguntou, o que você está fazendo jogando essas pedras? Ele falou, não, eu quero acertar na lua. A pessoa falou para ele assim, mas você não vai acertar na lua nunca. Ele falou, beleza, eu não vou acertar na lua. Mas se houver um concurso para jogador de pedra, você que vou jogar a pedra mais longe. Ele não entendeu muito bem a metáfora e falou assim, sim, mas isso tem a ver o que comigo? Eu falei assim, você está jogando pedra na lua. Por que você, nessa época, coincidentemente, saiu o concurso para analista, analista do TRF. E aí eu falei assim, porque analista do Ministério Público, foi coincidente, foi a ISAF quem fez o concurso. Inclusive, os 2 concursos foram feitos pela ISAF. Falei, por que você não faz o concurso para analista do Ministério Público? Ele, não, mas para mim só serve se auditor. Faz o concurso para analista do Ministério Público, resolve sua vida. Auditor fiscal. Né? Exatamente, estabilidade. Resolve seu problema financeiro, seu problema sentimental, emocional, conjugal. Resolve seus problemas, depois você estuda para auditor fiscal. Não, mas para mim só serve... Mas ele acatou o conselho. Sabe a conclusão? Ele passou no concurso para analista do Ministério Público. Nós nos encontramos lá no cursinho em que estudávamos e ele,
Cara, obrigado pela dica. Eu passei no concurso para analista, minha vida está mais ou menos resolvida. Agora você pode estudar para auditor fiscal, que exige o quê? Eram 19 matérias, 19 disciplinas. Como é que você estuda para 18, 19 disciplinas no prazo de 6 meses, um ano? Isso é impossível. É um absurdo com quem está... É até injusto com quem está estudando há 2, 3 anos para um concurso desse, entendeu? Então, mas ele passou, ficou super feliz, agradeceu a dica. Mas é isso, a questão de jogar pedra na lua é isso. Você lança uma proposta muito alta, mas assim, dá uma olhadinha para técnico, para analista, quem sabe, né? Ali aquela não é a sua benção, não é o que você vai alcançar, né? Com a sua condição. Isso me fez lembrar quando a criança fala que quer ser astronauta, né? Quero ser astronauta, mas para chegar até lá, né? O caminho é longo. Mas, professor, vamos falar de concurso da Câmara, processo legislativo. O que o senhor tem de dica importante aí para esses candidatos para esse concurso da Câmara com 140 vagas? Sérgio, a principal dica que eu tenho eu sou autor de um livro chamado Curso de Regimento Interno, né? É essa obra aqui. Pode mostrar ali para a câmera também. Para lá, né? Então, esse livro publicado pela Câmara dos Deputados é um livro que a gente iniciou a primeira versão dele em 2006. Presta ele aqui para mim, professor. Pode falar. Então, é um livro que vem sendo atualizado, ele está na 6ª edição de 2021. A gente está nos preparativos finais para o lançamento da 7ª edição, que provavelmente, se a Edições Câmara conseguir a celeridade que ela deseja, em setembro a 7ª edição está chegando aí para o público. É um livro que já foi utilizado por muitos parlamentares, por muitos concursandos no concurso de 2002, aprovados. Para ter uma ideia interessante, o aprovado em primeiro lugar no concurso de 2012, ele é da formação de informática, e ele estava estudando, e ele começou a estudar regimento interno, e ele sentiu a vontade de desistir do concurso. Ele falou, esse concurso não é para mim. E a sorte dele é que ele estudava em bibliotecas, tinham outros candidatos ali, e alguns dos amigos apresentou esse livro, Curso de Regimento Interno da Câmara, para esse candidato, que eu posso falar o nome dele porque essa história já é pública, Wesley Peixoto. E o Wesley, quando ele viu esse livro, que ele abriu e começou a estudar, é como se o mundo dele tivesse sido iluminado, o mundo do regimento. E ele, então, ganhou a confiança para estudar, estudou para o concurso, e ele teve a felicidade, não só de ser aprovado, mas como ser o primeiro colocado nesse concurso super difícil. Nessa rápida folhada que eu dei do livro do senhor aí, junto com os outros autores, quais são mesmo os outros autores? André Carneiro, doutor em ciência política, Miguel Jerônimo, mestre em poder legislativo, e eu, Luiz Cláudio Santos, mestre em ciência política. Mas eu vejo que a organização deles está muito fácil, que é aula por aula, e acredito que muita gente tem essa carência, né? Por onde eu vou, qual aula que eu vou seguir, né, professor Léo Van Holt? Com certeza, Sérgio. Eu fiquei muito feliz com a vinda do professor Luiz Cláudio, porque nós temos em diversos órgãos públicos, Sérgio, esse papel não apenas de exercer as suas funções primordiais, mas também de publicar, trazer publicações. Eu vejo no Supremo Tribunal Federal diversas publicações temáticas. O Supremo, a Constituição e o Supremo, eu consultava muito a publicação temática sobre comissões parlamentares de inquérito, então, liberdade de expressão, eu vejo muito isso acontecendo nos órgãos públicos, e as edições Câmara também têm esse papel de tentar levar o regimento interno da Câmara para a população e, claro, também para os candidatos que pretendem ingressar nas carreiras da Câmara dos Deputados. Então, esse curso Regimento Interno da Câmara dos Deputados, eu li, Luiz Cláudio, para passar no concurso também em 2014, e é uma referência, porque a literalidade crua da norma, ela é muito difícil, né? Ela é muito árdua, né? E árida. Mas o que é que eu quero dizer? Cuidado, e acho que o professor Luiz Cláudio também concorda comigo aqui, em toda disciplina jurídica, Sérgio, nós temos 3 grandes dimensões. A dimensão doutrinária, a dimensão da prática e uma certa literalidade que emana daquela norma, mas que digamos, para concursos públicos, a gente tem que ter muito cuidado com uma prática que na Câmara dos Deputados ela digamos, consolidada em questões de ordem decididas pelo presidente da Câmara dos Deputados, mas que não costuma ser muito cobrado em concurso. Então, eu diria aqui para os candidatos terem muito cuidado com essa prática, porque ela é praticamente infinita
nas suas diversas especificações de casos concretos que são decididos. Então, eu acho que o livro do professor Luiz Cláudio, O Curso de Regimento Interno da Câmara dos Deputados, ele se propõe a explicar essa literalidade sem entrar tanto nessa prática que acaba fazendo com que o estudo fique infinito e que, portanto, eu louvo essas formas dos órgãos públicos terem as suas edições publicadas, as suas publicações sobre os seus regimentos internos, sobre o produto da jurisprudência aqui no Supremo Tribunal Federal. Eu também gostaria de dizer que, para quem for fazer o concurso de consultor da Câmara dos Deputados, há também nas edições Câmara um livro publicado este ano chamado Manual de Redação, Documentos Legislativos. Tanto o livro do professor Luiz Cláudio quanto esse Manual de Redação, Documentos Legislativos, ele se encontra na internet com a possibilidade de você baixar a versão digital gratuitamente, tá? Como é aqui no Supremo, você baixa esses livros gratuitamente em PDF, mas você pode tê-los e aí adquiri-los no formato impresso, mas que eles ajudam enormemente, né, a compilar todo esse conhecimento. E eu acho que na parte de pareceres, minuta de proposições, esse último documento que eu citei é muito importante. Na internet é de fácil acesso você encontrar, e também o livro do professor Luiz Cláudio é essencial para ter essa compreensão um pouco mais facilitada, né, dessa aridez da literalidade do regimento. Professor Josué, e a língua portuguesa para esse concurso da Câmara dos Deputados? O que o senhor pode trazer de dicas para o nosso candidato ouvinte? Então, vou pegar uma situação prática, Sérgio, para os alunos terem uma noção. Então, se nós pegamos lá, estávamos falando agora das questões propriamente da definição da gramática normativa, né? Há um descompasso entre aquilo que a gramática normativa registra e quando você vai para o concurso, justamente em função daquela sua pergunta anterior sobre a contextualização. Não são mais questões soltas, são questões que têm um vínculo com a prática, com o contexto, com o texto que foi colocado lá. E assim, não existe texto sem contexto, não existe questão gramatical sem que você faça uma abordagem contextual de maneira que o aluno consiga resolver as questões. Então vamos pegar uma situação prática. Por exemplo, preposição. O que diz a gramática? A gramática diz que a preposição é uma palavra invariável que liga um termo antecedente a um termo consequente e vai pela própria definição. Preposição, ou seja, uma posição antes. Então, se eu falo assim, a sala de entrevista da Rádio Justiça, sala da entrevista, nós temos a conexão com a preposição de. Mas vamos pegar uma frase um pouco mais complexa. Fala assim, eu gostei da sala de entrevista da Rádio Justiça, que é quadrada e confortável. Como é que a FGV cobra isso num concurso especificamente, numa dica voltada para o concurso da Câmara Federal, por exemplo? Então, lá eles trabalham numa perspectiva o quê? Existe a preposição com valor gramatical, que é aquela que é exigida por um verbo ou por um nome, que tem a ver com a questão de regência. Então, olha só, ele já faz uma conexão entre a preposição e a regência, verbal ou nominal. Então, se existe uma palavra, um substantivo, um adjetivo ou um verbo que exige a preposição, essa preposição, na perspectiva da FGV, tem valor gramatical. Isso não está na gramática normativa, não adianta você procurar que isso não está lá. E ela trabalha numa outra perspectiva de preposição com valor nocional. Para a FGV, o que é uma preposição com valor nocional? É aquela que aparece, que ela dá uma noção de alguma coisa de origem, de direção, de finalidade, mas ela não é exigida por um verbo ou por um nome. Nesse exemplo que eu dei, por exemplo, gostei da sala de entrevista da Rádio Justiça. Essa primeira preposição de gostei da sala, quem está exigindo essa preposição é o verbo gostar, porque quem gosta, gosta de alguma coisa. Essa preposição, na perspectiva da FGV, ela tem valor gramatical. Se nós formos um pouquinho mais, isso é um objeto indireto, porque quem gosta, gosta de alguma coisa. Eu gostei da sala. Mas da sala de entrevista, apareceu outra preposição de, mas é a mesma preposição, do ponto de vista formal, é a mesma estrutura, é de e de. Gostei da sala de entrevista. A primeira preposição de
ela tem um valor gramatical na perspectiva da Fundação Getúlio Vargas, mas a segunda já não é, tem um valor nocional. Por quê? Porque sala é um substantivo concreto. Substantivo concreto tem sentido completo, ou seja, um substantivo concreto jamais vai ter um complemento nominal. Então, essa preposição que aparece, gostei da sala de entrevista, essa sala não exige a preposição. Essa preposição que aparece, sala de entrevista, esse de tem um valor nocional. É a ideia de posse ou alguma outra ideia que apareça por aí. Mas vamos caminhar mais um pouquinho agora para o adjetivo. A gramática diz assim, que o adjetivo é uma classe de palavra que se refere a um substantivo de maneira que só existe adjetivo se houver um substantivo para ele. Então, a sala, eu gostei da sala de entrevista da Rádio Justiça, que é quadrada e confortável. Quando eu pego esse quadrada e confortável, quadrada é um adjetivo, está se referindo à sala. E confortável também é um adjetivo, porque se refere à sala. A sala ela é quadrada e confortável. Na perspectiva da FGV, numa perspectiva tradicional, quadrada e confortável são adjetivos que explicam o valor do substantivo. Quando nós vamos na perspectiva da FGV, como é que ela vai analisar? Esse quadrada, como é uma característica da sala, eu não tô fazendo uma valoração da sala. Eu estou dizendo que essa sala ela é quadrada. Ela é uma característica, esse adjetivo é um adjetivo caracterizador. Mas quando eu digo que ela é confortável, já é um juízo de valor meu. Esse adjetivo passa a ser um adjetivo qualificativo, na perspectiva da FGV. Então, numa frase dessa, você percebe que a gramática tradicional normativa, ela não consegue resolver as questões da Fundação Getúlio Vargas. Você tem que ter, naquilo que o professor Luiz falou, naquilo que o professor Léo falou, você tem que ter uma orientação de um profissional da área para falar para você, a questão é por aqui. José, mas onde eu vejo isso? Eu não vejo isso na gramática normativa. Pois é, você tem que ter todo um conhecimento agregado de várias informações que estão por aí na área de língua portuguesa, linguística, gramática, texto, para você conectar tudo isso e colocar o aluno dentro da questão da FGV para acertar a questão de língua portuguesa, que na verdade se tornou um drama na vida dos alunos, né? Da mesma forma que raciocínio lógico é dramático na vida de muitos portugueses, língua portuguesa, na perspectiva da FGV, se tornou um drama mesmo. Você tem pessoas especialistas no assunto, estudiosos, que amam a língua portuguesa, que trabalham comigo na Câmara, por exemplo, que fez o concurso, inclusive, na área de língua portuguesa. Eu sou redator parlamentar, eu sou consultor legislativo na área de redação parlamentar e trabalho no processo legislativo por causa da unidade em que eu estou hoje. Mas nós temos colegas que fizeram o concurso de 10 questões da parte no concurso da área deles, redator parlamentar, que acertaram 3. De 10, 3. A pessoa entra assim, caramba, o que eu fiz da minha vida inteira estudando língua portuguesa? Meu Deus. E Mas aí, eu, como é eu, que faz eu pra- sei tudo de gramática normativa, eu tenho a gramática na ponta da língua, eu sei todas as regras de regência, de concordância, eu conheço as 17 preposições, todos os seus valores, todas as suas possibilidades, sim. Mas se você não ampliar o máximo possível o conhecimento que você tem nas várias perspectivas da língua portuguesa, linguística, gramática, texto, você não consegue resolver as questões da FGV. Professor, já deu para sair fumaça da cabeça de muita gente aqui ouvindo esse seu raciocínio. Mas é isso. É isso mesmo, Sérgio. A língua portuguesa virou um drama na vida dos alunos. Quem vai fazer o concurso da Câmara, por exemplo, ele já está super preocupado. E nós estamos aí, o Léo estava falando do curso, o professor Luiz, nós estamos aí como profissionais responsáveis e com o objetivo de ajudar. A nossa perspectiva aqui, inclusive nessa entrevista aqui na Rádio Justiça, Sérgio, essa perspectiva de ajudar, de poder ajudar. Acho que todos nós temos esse propósito. A intenção não é ganhar dinheiro com isso ou com aquilo. A intenção é como é que a gente faz para ajudar os alunos. O que tiver que estudar, a gente estuda para poder ajudar os alunos. É isso. Tem ainda 7 minutos com os senhores e pergunto uma pergunta que eu vou fazer para todos. As gerações, professor Luiz Cláudio, os mais novos, os mais velhos, há dificuldades de aprendizado, o pessoal mais velho chega com mais bagagem, obviamente, mas e os mais jovens para aprender? Muitas dificuldades para conseguir absorver o conhecimento, já que temos a tela do computador, o celular, o tablet? Olha, Sérgio, vamos dizer assim, uma outra cultura, uma outra geração, né? E as maneiras de se aprender são completamente diferentes, né? Eu tenho uma filha de 17 anos, terminando o ensino médio, muito estudiosa, muito dedicada, e fico observando os meus alunos, o meu público para a Câmara já acaba sendo um público já acima de 25 anos, porque normalmente o concurso exige nível superior. Mas o que eu observo essa geração nova? Eles têm novas tecnologias, né? O pessoal mais antigo gosta do livro impresso, gosta de escrever. O pessoal mais novo já estuda por tablet, né? Por celular, já fazem as marcações ali no próprio arquivo em PDF.
Então, usam, né, flashcards, uma série de tecnologias, usam mapas mentais que eles elaboram por meio de programas específicos. Então, é uma abordagem diferente, né? É uma outra cultura, é uma outra geração. Quando eu olho para minha filha, por exemplo, minha filha adora música e ela estuda com música. Uma recomendação que eu não daria para ela, porque os especialistas não dão. Mas ela consegue ter êxito. As notas dela são boas, ela está aprendendo e ela dorme ouvindo música, estuda ouvindo música, e eu falo, deixa acontecer. Eu não posso botar o padrão antigo, né, o padrão que eu fui criado da minha geração, impor sobre ela, porque ela nasceu numa outra geração, com uma outra forma, e em muitos aspectos eu olho e falo assim, ela está muito à frente do que eu estou, e eu deixo ela seguir a versão dela, a geração dela. Sim. Então, essa nova turma tem novas maneiras de aprender e conseguem aprender também. Não é à toa que, para cargos como consultor legislativo, a gente esperaria que um profissional com 50 anos, com muita experiência, conseguisse a vaga, e o Léo, que está lá, percebe que muita gente nova, recém-formada, conseguem as posições, consegue se tornar consultor legislativo. Conta pra gente um pouquinho, professor Léo. Então, Sérgio, eu acho que... Há esse choque de gerações? Com certeza há esse choque, eu não tenho a menor dúvida. Nós temos essa... Então, Sérgio, o que é que eu poderia dizer? Vem muita coisa aqui à cabeça quando você faz uma pergunta dessa, mas assim, eu vou dar um caso específico, né? Vou trazer aqui um caso específico de um candidato que estava estudando comigo para o concurso do Senado. Sérgio, ele acertou todas as questões da prova específica da disciplina dele, vou até dizer, meio ambiente. Ele estava se preparando para consultor de meio ambiente. Ele acertou todas. Só que na parte básica da prova, que envolvia língua portuguesa, da FGV, que é essa pedra no sapato, raciocínio lógico e processo legislativo com um pouco de ciência política. A FGV tem uma política de você ter que fazer o mínimo em cada prova. Ele não conseguiu, e eu vi muitas pessoas não fazerem o mínimo nessa parte desses conhecimentos básicos, e ficou de fora do concurso. Mas eu quero dizer que eu vejo as pessoas mais das gerações mais antigas tendo um conhecimento muito consolidado, mas muitas vezes para pegar esse jeito de fazer a prova, de se colocar à disposição desse conhecimento para o concurso, que muitas vezes envolve, olha, você é especialista em meio ambiente, mas vai ter que estudar raciocínio lógico. E as gerações novas, elas são mais adaptadas, elas estão para o que der e vier, e com todas essas ferramentas, realmente, eles têm um pouco mais de imediatismo, realmente há essa ansiedade, são pessoas mais ansiosas, eu percebo, tá? E eu diria que me permita dizer que eu estou no meio do caminho. Eu sou, né, aquele que consigo dialogar muito com as gerações mais, né, mais antigas. Acompanha pelos seus posts no Instagram, né? Eu sempre faço umas brincadeiras para ver se eu trago essa meninada porque assim, Sérgio, se eu te dissesse de qual geração ou com qual geração eu me identifico mais com as gerações mais antigas, porque eu vejo muito uma paixão pelos conhecimentos que nós temos, um engajamento, um envolvimento maior, uma paixão maior, e eu vejo essas gerações novas um pouco mais desligadas. Elas não têm essa paixão, elas conseguem absorver do jeito delas com essas novas tecnologias, mas não há aquele vínculo tão grande, né? Eu acho que essa tal dessa sociedade líquida, que as pessoas conseguem se desvencilhar e se conectar com conhecimentos novos com a facilidade muito grande, esse pessoal realmente tem a facilidade, mas eu diria para as pessoas das gerações mais antigas não desistirem, porque sim, é necessária essa adaptação, ela vai ter que acontecer, só que essa bagagem, essa experiência, a maturidade traz a capacidade de argumentos mais elaborados, e isso é valorizado em provas dissertativas, por exemplo, e que, na verdade, é um grande equilíbrio, Sérgio. Eu acho que todos têm chance, mas há certamente um conflito geracional com as gerações novas muito adaptáveis, sempre podendo transitar entre diversos conhecimentos com toda essa tecnologia aí que o Luiz Cláudio está falando.
Professor Josué, temos um minuto apenas e desde deixar a questão sobre o choque de gerações, dentro daquele cenário todo que o senhor fez, sobre o nível de cobrança da FGV, qual o caminho das pedras, então, que o senhor deixaria como consulta, como dica final? Bom, a dica final é que, como eu disse um pouco antes, só essa perspectiva da gramática normativa, daquilo que está sendo colocado aí, dos materiais que estão à disposição dos alunos, isso não está sendo suficiente ou não é suficiente para que o aluno consiga tirar uma boa nota na parte de língua portuguesa, nos concursos feitos pela Fundação Getúlio Vargas especificamente. É claro que há uma necessidade, o que a gente está falando aqui de conhecimento agregado, aquela pessoa que tem um conhecimento que está sempre estudando, 2 horas, 3, é uma pessoa que está sempre envolvida com estudo ou de língua portuguesa, ou de processo legislativo, ou de outras disciplinas, mas que são essas pessoas que têm uma chance real de conseguir uma boa nota em língua portuguesa, ainda que não tenha um domínio profundo da gramática normativa, mas ele tem um conhecimento de mundo, um conhecimento agregado, um valor dentro dele que faz com que ele consiga. Talvez essa geração, falando aqui do conflito de gerações, talvez essa geração, a minha geração, a geração mais antiga, vamos dizer assim, consiga se sair melhor, porque há uma abordagem muito frequente nas provas da FGV especificamente, de ditados populares, de pensamentos, que o aluno tem que ler aquilo ali e entender as metáforas, a construção do que está por trás dessas frases, às vezes frases curtíssimas, mas vem com uma questão de interpretação extremamente difícil, porque o aluno, assim, são muitas metáforas, você tem que entender que aquelas palavras ali são todas conotadas, né? Não é uma denotação, mas uma conotação. Então é fundamental esse conhecimento agregado, a gramática normativa ajuda, mas ela tem que fazer uma transposição para a parte textual. É isso. Há necessidade, repito aquilo que o professor Luiz falou, que o Léo falou, de um profissional que auxilia, olha, por aqui, o livro é esse livro aqui ajuda, você tem um subsídio bacana com esse livro aqui, você consegue fazer uma abordagem mais profunda e adequada para a prova da Fundação Getúlio Vargas. O senhor falou uma palavra aí que muita gente erra, né? Subsídio, né? Que a gente ouve de subsídio, né, professor? Falo. 11 horas e 1 minuto. Quero agradecer aos nossos convidados. Infelizmente o tempo já acabou. Professor, mestre especialista em processo legislativo, Luiz Cláudio Santos, obrigado por estar conosco aqui na Rádio Justiça. Professor, rapidamente, a consideração final, 30 segundos. Eu vou fazer uma citação de Napoleão Hill, né? Por que as pessoas não estudam 2, 3 anos? Porque elas não acreditam que elas vão passar. Napoleão Hill diz, no final, não são os mais fortes ou os mais inteligentes que vão conseguir, mas aqueles que desde o início disseram, acreditaram, eu conseguirei. Muito obrigado também, professor Léo Van Holt, consultor legislativo, também especialista em Direito Constitucional e Processo Legislativo. Professor. Olha, é sempre um prazer estar aqui, Sérgio, não só por sua simpatia, mas a audiência da Rádio Justiça é uma audiência qualificada e é sempre um prazer falar para esse público e dizer que não há outra solução. Na filosofia há sempre uma divergência entre a aparência e a verdade. Você tem que se colocar à disposição desse saber, dos conhecimentos, porque se for tentar memorizar uma quantidade avassaladora de conhecimentos sem ter um envolvimento com a disciplina, não vai conseguir. Então, se colocar à disposição e ter esse envolvimento com essas disciplinas, um envolvimento verdadeiro e não líquido, e não de acordo, né, que não é encontrado no aplicativo. É isso, tem que ter um envolvimento e uma responsabilidade. Professor Luiz Cláudio, tem um Instagram também? Instagram, @LuizPriorizar. E o professor Léo? @Léo Van Holt. Holt, Holthe. Agradeço também ao professor de língua portuguesa, consultor legislativo, Josué Alves. Professor, obrigado por estar conosco aqui. Se tiver Instagram também, já deixe para o nosso ouvinte. Não tem. Mas qual o conselho final, rapidamente? Quero agradecer estar aqui com vocês nesse bate-papo e eu vou fazer, vocês me desculpem a expressão, mas eu acho que essa expressão é bem elucidativa do que eu acabei de falar sobre a metáfora. Uma aluna nova passou para o concurso, passou em primeiro lugar em medicina na UFA, Universidade Federal de Uberlândia. E eu fiz uma pergunta para ela. Qual a dica? Como é que você conseguiu, tão nova, passar em primeiro lugar em medicina na Universidade Federal de Uberlândia, extremamente concorrida? Ela falou simples, 1 neurônio e 2 nádegas. Ou seja, sentar e estudar e é isso. A dica é essa, 1 neurônio e 2 nádegas, vocês vão longe. Tá? Prazer estar aqui com vocês, muito obrigado. Nós que agradecemos aos nossos convidados falando sobre os concursos públicos e depois também essa entrevista vai estar disponível no YouTube para assistir quantas vezes quiser.
11h04. O Revista Justiça de hoje fica por aqui. Está chegando aí a Ariana Fonseca e o Pauta Musical. Um excelente dia para você.